Olá, meus alunos do 7º ano, eu estou com muita saudade de vocês, um abraço a todos, estamos aí nessa correria, né, fazendo aulas para vocês, espero que vocês entendam, espero que vocês estejam bem, tá? Vamos lá ao nosso assunto de língua portuguesa, ok? O assunto dessa aula é esse que está aqui atrás, que eu vou explicar para vocês, tá? A nossa aula hoje é sobre frase, oração e período. Então nós vamos ver item por item. Primeiro nós vamos começar com frase. O que é uma frase? Frase é todo enunciado que tem sentido completo, que traz uma mensagem, que passa uma mensagem a alguém. Por exemplo, se você falar palavras desconexas, por exemplo, azul, mar, oceano, vitória, não é uma frase, são apenas palavras soltas que não trazem nenhuma mensagem e não formam uma frase porque não tem um enunciado completo, não tem sentido, né? Então a frase é todo enunciado que tem um sentido completo, que traz uma mensagem, né? Por exemplo, vou mostrar aqui uma para vocês. Eu digo, que dia lindo! Que dia lindo! Então aí já dá para perceber, você tem uma mensagem, tem nexo, tem sentido. Por quê? Porque você entendeu o que a pessoa quis dizer. O que a pessoa quis dizer? Que dia lindo! Então, nós temos também a oração. A oração, ela diferencia um pouco do tema frase de modo geral. A oração, ela vai se dar em torno de um verbo, né? Segundo a definição aqui, é assim: é todo conjunto linguístico que se forma em torno de um verbo ou uma locução verbal. Então, é todo conjunto linguístico que se forma em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, se tiver uma frase e essa frase não tiver oração, então ela não, aliás, se não tiver verbo, ela não é uma oração, ela é apenas uma frase. Toda frase, para ser uma oração, ela tem que conter um verbo ou uma locução verbal. E o que é uma locução verbal, tia? Locução verbal é quando tem um verbo auxiliar mais o verbo principal. Por exemplo, vai chegar. Então, qual é o verbo auxiliar? Vai, o principal, chegar. Então, quando tem esses dois verbos juntos, formam uma locução verbal. Se essa locução verbal estiver também dentro dessa frase, ela é considerada uma oração. Por exemplo, vou mostrar para vocês. O carro parou na pista. Aqui nessa frase eu tenho o verbo parou, né? Que vem do verbo parar, aqui é parou. Então, se eu tenho um verbo nessa frase, logo eu tenho uma oração. Eu não tenho apenas uma frase, eu tenho uma oração. Por quê? Porque tem a presença de um verbo na frase. Então, ela se torna uma oração e não apenas uma frase. Qual é a diferença? A diferença da frase para a oração é que a frase, como eu já falei para vocês, nessa frase aqui, que dia lindo, aqui não existe nenhum verbo. Que não é verbo, dia não é verbo, lindo também não é verbo. Diferente daqui, o carro parou na pista. O artigo carro, substantivo, parou é verbo. Na preposição, pista é um substantivo. Então eu tenho aqui o verbo parou. Portanto, aqui eu tenho uma oração. E por último, nós vamos ver período. Aliás, eu vou deixar período por último. Vou para a classificação das frases. Eu tenho aqui. As frases, por sua vez, elas se classificam em frases nominais e frases verbais. O que são as frases nominais? Aquelas que não possuem verbo, apenas nomes, como substantivos, adjetivo
outras classes gramaticais, menos o verbo, tá? Vou novamente mostrar aquela frase que eu coloquei para vocês no início, que é: que dia lindo. Essa frase aqui, por ela não conter verbo, ela é uma frase nominal. E a frase verbal? A frase verbal é aquela frase que contém verbo, né? Por exemplo, de novo, vou colocar para vocês esse mesmo exemplo. O carro parou na pista. Então, encontra-se o verbo parou aqui, logo eu tenho uma frase verbal. Ok? Resumindo, frase nominal é aquela que não possui verbo e frase verbal são aquelas que possuem verbo. Ok? E por último, período. O que é o período? Período é um conjunto de orações, que ele pode ser formado por uma oração ou mais orações. Quando ele é formado por mais de uma oração, ele é chamado de período composto. Quando ele é formado apenas por uma oração, ele é chamado de período simples. Ah, tia, como é que eu vou saber se ele é composto ou se ele é simples? Pelo número de verbos. Se tiver um período que tiver um verbo, você tem uma oração. Se você tiver um período que tiver mais de uma oração, então que tiver mais de um verbo, você tem mais de uma oração, então esse período é composto, ok? Era esse o assunto, vou mostrar para vocês aqui só a definição rapidinho. Período simples, uma oração. Período composto, duas ou mais orações. Então é esse o assunto, o primeiro assunto novo, né, que nós estamos enviando para vocês. Espero que vocês entendam. Qualquer coisa, nos procure lá no PV, alguma dúvida, para que a gente possa estar no decorrer tirando as dúvidas aí de vocês. No mais, procurem fazer os exercícios no livro, tá? Ou no caderno de atividade concernente a esse assunto aqui. E você tem lá no livro as páginas de exercício, que vai da página 29, 30, 31 e 32, também 33, até a página 33. Você pode fazer seu exercício lá bonitinho, trazer para corrigir, que a gente corrige, ok? Mas muito obrigada, um beijo para vocês, fiquem com Deus.